Agora, na Rádio Costa Azul, Dominique rumo aos 50. Olá, seja muito bem-vindo a mais uma edição do Dominique Rumo aos 50. Esse programa onde eu tenho o prazer e a honra de convidar e receber e conversar com pessoas que fazem parte da história do Colégio Dominique e que caminha aí para 50 anos aqui em Ubatuba, fazendo a diferença na vida não apenas dos alunos, mas também das famílias. E hoje o meu entrevistado é uma dessas pessoas, pai de um aluno que vai contar um pouco da experiência, da vivência do filho dele no Colégio Dominique, a maneira como isso impactou não apenas a vida do César, que é o nome do nosso aluno, mas também de toda a família. Eu vou conversar hoje então com o Arthur Almeida. Seja muito bem-vindo ao Dominique Rumo aos 50, Arthur. Muito obrigado. É um prazer receber você aqui e a sua trajetória é recente aqui na cidade e recente com o Colégio Dominique, né? Pra gente situar primeiro, conta pra gente como é que você veio morar aqui em Ubatuba, de onde foi que você veio, e daqui a pouco a gente vai contar pros nossos ouvintes também como é que a Dominique entrou na história da sua família. Tá bom. Bom, eu e minha família, né, minha esposa e meu filho, nos mudamos para Ubatuba em 2020, no começo da pandemia. Nossos trabalhos eram presenciais em São Paulo, mas por conta da pandemia a gente teve que trabalhar de casa, e aí surgiu, a gente já tinha o projeto, né, o objetivo de morar em Ubatuba em algum momento da vida, e a necessidade de trabalhar de casa acabou antecipando em alguns anos esse projeto. Então a gente está aqui desde junho de 2020. Então já tinha esse namoro com o Ubatuba, já planejavam em algum momento da vida se mudar para cá. A pandemia acabou acelerando esse processo. Vocês vieram, que idade tinha o seu filho quando vocês chegaram aqui em Ubatuba? Ele é de 2017, então em 2020 ele tinha 3 anos, tinha acabado de completar 4 anos, na verdade. E estava começando então o processo escolar, é isso? Lá em São Paulo tinha feito uma introdução numa escola, como é que estava a situação dele? Sim, ele teve uma primeira experiência no começo do ano, mas não foi muito positiva. Era uma escola que ele não gostava de ir. Eu e minha esposa também não nos identificávamos com aquela escola, mas a gente achou que era do processo, né? Fazia parte da adaptação, tanto do César quanto nossa, e aí insistimos um pouco, mas quando fechou tudo, quando ficamos impedidos de ir para a escola, acabou na verdade sendo um alívio para todos nessa parte. Eu acabo, como fui aluno da Dominique, também lembrando de um pouco da minha experiência cada vez que eu converso com alguém, e eu não me lembro, claro, mas meus pais contam que a minha irmã é um pouco mais velha que eu, e ela é que ia entrar na escola, né? E a gente ia levar. E ela tinha uma resistência para entrar, chorava, e eu, menorzinho, deixava ela chorando e entrava lá sozinho, assim. Falei, mas o menino não tem nem idade para escola aí, ainda usa fralda. Mas eu já gostava e acabei entrando ali muito cedo na escola, acompanhando a minha irmã também, porque, diferente desse primeiro momento que vocês viveram lá em São Paulo, eu tive muita vontade gostava da escola, enfim, me enturmei ali rapidamente. Mas para voltar aqui na sua história, a sua família, do César e do Colégio Dominique, vocês então vieram para cá, e como é que foi encontrar uma escola, situar a família aqui, como é que isso aconteceu, como é que vocês conheceram o Colégio Dominique chegando aqui em Ubatuba? A gente morava próximo, né, a gente morava ali no Jardim Samambaia, e estava passeando de bicicleta com o César, quando a gente viu pelo lado de fora, estava fechado, né? Tava tudo fechado, e a gente nos chamou a atenção o espaço aberto, o campo. Não sei se naquele momento tinha as galinhas e os coelhos passeando, como a gente está acostumado a ver sempre que a gente vai lá, mas me pareceu um local diferente dos colégios tradicionais, no sentido de que a área livre, o espaço ali, a natureza era algo muito forte, muito presente na vida dos alunos, né? E vocês vindo de São Paulo, numa outra situação urbanística, né? Encontrar uma escola, um espaço onde você imagina que, ainda que naquele momento não fosse possível, né? Porque a gente estava na pandemia, mas imaginar, tinha quadra, tinha natureza, tinha esse espaço, isso já chamou a atenção de vocês ainda nessa visita ali passeando? A escola em que o César estudou nos primeiros meses de 2020 era uma casa entre 2 prédios e não tinha nenhuma árvore.
Era no máximo alguns brinquedos, algumas salas, mas natureza era algo que não existia ali. E para além dessa experiência de ver o espaço e se encantar, vocês tiveram alguma recomendação? Perguntaram para um vizinho, alguém que pudesse falar um pouco mais do colégio enquanto vocês estavam conhecendo ainda? Sim, enquanto ainda estava fechado, um vizinho nosso, cujos filhos estudavam na Dominique, fez boas recomendações, falou que era um colégio bom. A gente foi procurar mais informações na internet e aí a gente teve a confirmação de que era o que a gente estava buscando para o nosso filho. Perfeito. Então, matricularam o César, mas ele começou nesse primeiro momento ainda na maneira remota, né? Porque a gente está falando ali de segundo semestre de 2020, mais ou menos, né? Se eu estou entendendo a cronologia direitinho. Ele começou nesse primeiro momento, então, ainda de maneira online, com as dificuldades de uma criança de 3 anos, eu imagino, estudando online, nunca tinha tido uma experiência um tempo mais longo com escola. Como é que foi essa adaptação assim nesse momento? A Dominique propôs, reabriu a escola para matrículas ainda na modalidade online, sem qualquer previsão de quando se tornaria presencial. Houve algumas tentativas de fazer aulas pelo celular. E também eu me lembro na época que a parte financeira também era muito atrativa, no sentido de que a escola oferecia ali preços melhores. Exatamente. Porque o serviço estava comprometido de alguma forma, né? Exatamente. Então começamos dessa forma, a gente colocava o celular para o César tentar acompanhar as aulas. Em alguns momentos ele prestava atenção, em outros não, a gente também não forçava. Mas eu acredito que de alguma forma isso tenha contribuído para a adaptação dele, para ter um primeiro contato com os outros coleguinhas, com a professora, e certamente isso facilitou quando a escola abriu oficialmente para a modalidade presencial. E daí como é que foi assim? Porque é uma coisa que eu fico pensando assim, quem teve a experiência da pandemia. Quando abriu, ele nunca tinha visto a professora presencialmente, nunca tinha estado na sala de aula pessoalmente, nunca tinha tido contato com os colegas pessoalmente, só pela câmera. Como é que foi quando teve esse primeiro encontro ali depois no ano seguinte, quando foi possível estar ali presencialmente? Deve ter sido uma experiência diferente para as crianças, né? Sim, a gente acompanhou, a gente estava junto com ele, tinha, claro, um pouco de medo, um pouco de hesitação, mas em nenhum momento ele se queixou, ou chorou, ou não quis ir. Acho que ele estava mais curioso do que assustado com as novas possibilidades. E o César é uma criança que sempre gostou muito de correr, sempre gostou muito de brincar. Então o espaço ali que parecia estar disponível para essas atividades, eu acredito que tenha influenciado no interesse dele em ver o que ia acontecer se ele permanecesse ali. Aquilo que você, então, vislumbrou da primeira vez que você passou lá, porque, claro, ver uma escola com espaço daquele, fala, poxa, vou até essa escola, mas meu filho vai ficar vendo no celular. Se concretizou depois e, de fato, ele gostou e pôde aproveitar aquele espaço da maneira como vocês tinham imaginado da primeira vez, então. Sem dúvida. O César nunca hesitou. Desde os primeiros dias ele sempre quis ir para a escola, e a gente também tem uma sensação muito boa quando a gente cruza os portões ali. Parece que tudo quanto é preocupação, tudo quanto é tristeza, meio que fica do lado de fora. Entra num espaço propício para o aprendizado, para a criança viver aquilo que eles têm que viver na escola. Mesmo, né? E é assim, como eu posso explicar? O sistema é convidativo, porque se você está em um lugar que você tem que largar a criança na porta da escola, ali às vezes num lugar de mais trânsito, e Sim. você tem que sair correndo, até para não comprometer tanto o fluxo, você já é uma tensão a hora de deixar a criança na escola. Desce, pega a mochila, sai correndo, amarra o cadarço, vai, né? E na hora de pegar a mesma coisa. Mas na Dominique não. Até hoje, ele já está no 2º ano, até hoje eu pego, paro o carro, entro junto com ele, vou pela escola, vou até quase dentro da sala de aula, né? Deixo ele na porta da sala com a professora. Muitas vezes levo meu filho mais novo também, que a gente já tem o Martim, que é cidadão ubatubense, né? Nascido Quantos aqui, anos tem o Martim? 2 anos e meio. E o Martim, acho que é mais ou menos o que aconteceu com você. Ele quer ir com a gente. Ele vai levar o irmão, mas ele quer pede para levar, pede para buscar, quer ficar jogando bola na quadra, quer levar os brinquedinhos dele para ficar ali também. E
com certeza quando chegar a hora eu vou colocar ele, vou matriculá-lo na Dominique também. Agora, você comentou aqui, né? Então trabalhava você lá em São Paulo de uma maneira remota, veio para uma cidade onde não conhecia ninguém, onde não tinha vínculos, não para um trabalho presencial aqui, continuou trabalhando remoto. Então, como é que foi criar vínculos aqui na cidade? A escola favoreceu isso? As primeiras amizades, para além dos vizinhos que você já tinha, foram com outros pais? Isso fez vocês construírem o ciclo de amizades que vocês têm hoje? Sim. A maior parte dos amigos que nós temos hoje na cidade são os pais dos colegas de classe do meu filho, e aquelas crianças que entraram junto com ele lá atrás, em 2020, 2021, a maior parte ainda continua. E foi com eles que a gente acabou estabelecendo as primeiras relações de amizade. São as pessoas que a gente conhece aqui na cidade. Por meio da Dominique, né, por meio do César, é que a gente conseguiu se aproximar um pouco mais e estabelecer nossos vínculos sociais aqui. Muito bom. Hoje então ele já está no 2º ano, já fez aí toda a pré-escola, né? Já está hoje no ensino fundamental 1, se eu não me engano, né? assim que chama. E vocês estão satisfeitos não só com a experiência pessoal dele, que me parece que sim, mas também com a qualidade de ensino, né? Já começa a ter um pouco mais de conteúdo, um pouco mais de matéria para assimilar, né? Como é que tá essa parte? Porque enquanto os pais têm essa preocupação também, meu filho tá se desenvolvendo bem pedagogicamente. Vocês estão felizes com a caminhada do César lá no Dominique? Com certeza, Henrico. Eu particularmente gosto de acompanhar bem de perto, gosto de ajudar o César a fazer as tarefas, então eu estou sempre em contato com a Proaninha, sempre em contato com as professoras, com a coordenadora, para saber se está tudo bem, se ele está tendo alguma dificuldade, e estou satisfeito, sim, principalmente com o conteúdo que é transmitido para os alunos, mas também com as outras atividades. A Dominique recentemente abriu novas frentes, sim, tanto de atividades extracurriculares para os alunos quanto para os familiares. Então, atualmente, o César, 3 vezes por semana, quando termina a aula, eles estão tendo uma escolinha de futebol. A escola firmou parceria com professores de um projeto social aqui da cidade para proporcionar isso para os alunos sem nenhum custo adicional, e também ofereceu para os familiares de alunos que tivessem interessados cursos de idiomas. E por coincidência eu estava buscando um curso de italiano, faz parte da minha preparação para os estudos, e eu sou um dos alunos também da Dominique que está frequentando as aulas de italiano. Mais uma vez sem qualquer custo adicional. Eu entrevistei aqui, inclusive, mães de ex-alunos que fazem o curso. As filhas já se formaram, já nem estudam lá, mas ainda fazem parte dessa comunidade escolar abraçada, né, pelo Colégio Dominique, que fazem também as aulas de italiano, e os entrevistados sempre falam muito, né, dessa preocupação do colégio que transborda para além do conteúdo pedagógico, claro, mas dessas outras experiências, dessas outras atividades, nos idiomas, nos esportes, na valorização da cultura local. Eu imagino, para alguém que vem de fora, como é o caso da sua família, conhecer as personalidades daqui de Ubatuba, da história daqui, são valores que o colégio tem, né? De fato, ensinar isso, transmitir isso para os alunos, todo o Instituto Salerno Kills fazendo esse trabalho, né? É muito bonito, realmente. A gente, como você disse, né? Eu nunca tive contato com a história, com a cultura de Ubatuba, então tanto eu quanto minha esposa, a gente aprende muito com as tarefas que o César leva para casa, com as atividades que ele tem que fazer. E assim, o que mais me atrai, uma das características que eu mais admiro na Dominique, é que a sensação que eu tenho é que o lucro não é a prioridade. Porque pelo espaço que existe e pela estrutura que a escola dispõe, seria possível para a escola dobrar a quantidade de alunos, dobrar a quantidade de turmas, ou sei lá, até mesmo triplicar, e com isso aferir mais receita. Mas talvez, se essa fosse a escolha, a escola perdesse a identidade, você já não soubesse mais quem são todas as crianças, quem são todos os alunos. Então essa opção da escola, que eu acho que é uma escolha consciente, de priorizar o acolhimento e o atendimento personalizado em detrimento da massificação, né, de multiplicar resultados e colocar muitos alunos na sala e muitas salas, eu acho que acaba tendo uma consequência muito positiva para os alunos que estão lá na Dominique. Perfeito. E é interessante
vê que a sua percepção, ela combina com aquilo que a gente escuta, assim, né? Eu entrevistei aqui, por exemplo, alunos de quando a escola era na casa da Proninha ainda, lá bem pequenininha, eles falam, olha, hoje eles são pais de alunos do colégio maior e eles falam, a escola conseguiu crescer, mas atento a manter essa mesma mentalidade da Proninha, saber quem é cada aluno, conhecer a família, os professores terem essa relação, e essa sua percepção vem confirmar isso, né? Eu fico feliz que o colégio tenha sido para você e para sua família um bom anfitrião para nossa cidade, então, para vocês conhecerem mais pessoas, fazerem relacionamentos, conhecerem e serem apresentados a história da nossa cidade, as personalidades aqui. Então, o Colégio Dominique tendo essa importância, então, não só na vida do César, hoje aluno, do Martim no futuro, mas de toda a sua família, assim. Agradeço muito você ter vindo compartilhar a sua história aqui com a gente, desejo muito sucesso para sua família e deixo o nosso microfone para suas palavras finais. Legal, Henrico. Eu que agradeço pela oportunidade, agradeço pelo convite e aproveito a oportunidade para agradecer também a direção da Escola Dominique por tudo que tem feito pela vida dos nossos filhos e da nossa família. Isso aí, então eu conversei hoje com o Arthur Almeida, mais uma dessas pessoas que fazem parte da história do Colégio Dominique, que estão ajudando então a marcar esses 50 anos que se aproximam aí do aniversário de 50 anos do Colégio Dominique, que a gente fala sempre serão os 50 primeiros de muitos. O nosso programa volta em breve com mais entrevistas, com mais participações aqui na Rádio Costa Azul. Você ouviu Dominique rumo aos 50.